Então, pessoal, vamos resolver a questão 6 da lista de exercícios do segundo bimestre de cálculo 3. A questão 6 fala, para o campo vetorial dado ali, ó, f igual a x ao quadrado mais 4y mais x mais y ao quadrado j, calcule a densidade de fluxo, ou seja, o divergente, a densidade de circulação, ou seja, o rotacional, o fluxo exterior e a circulação em torno do quadrado limitado por x igual a zero, y igual a zero, x igual a 1, y igual a 1. Então, para resolver esse problema, a gente vai precisar usar algumas fórmulas de divergente e rotacional. A primeira que a gente vai utilizar é a do cálculo da densidade de fluxo, ou seja, do divergente. É a seguinte: div de f é igual à derivada do m com relação a x mais a derivada do n com relação a y. Lembrando que m é sempre quem acompanha o i, então aqui no caso nosso m vai ser o 4x o x ao quadrado mais 4y, e o n é quem acompanha o j, então no nosso caso vai ser x mais y ao quadrado. Vamos resolver essa integral, ver quanto que dá? A derivada do m com relação a x vai dar 2x, que é a derivada do x ao quadrado com relação a x, mais 0, que é a derivada do 4y com relação a x, mais 0, que é a derivada do x com relação a y, e 2y, que é a derivada do y ao quadrado com relação a y. Então aqui era só identificar quem era m, quem era n, e fazer cada uma das suas derivadas com relação a x e com relação a y. No caso, a gente encontrou como valor final do divergente 2x mais 2y, sumindo com aqueles zeros que apareceram ali nas nossas derivações. Então, agora a gente já conseguiu calcular a densidade de fluxo, que é o nosso divergente. Agora a gente precisa calcular a densidade de circulação, ou seja, o rotacional. O rotacional, agora no sentido de K, né, porque o nosso plano está no sentido de J, o resultado vai ser no sentido de K. A fórmula do rotacional no sentido de K é rotacional de F no sentido de K igual a dN dx menos dN dy. Então, agora a gente deriva o m e o n com relação às variáveis ao contrário. O n com relação a x e o n com relação a y. Vamos ver como é que fica isso daqui. Lembrando que o nosso m é igual a x ao quadrado mais 4y e o nosso n é igual a x mais y ao quadrado. O resultado deu 1, que é a derivada do x, do x com relação a x, lá no n, mais 0, que é a derivada do y ao quadrado com relação a x, lá no n, menos 0, que é a derivada do x ao quadrado com relação a y, no n, mais 4, que é a derivada do 4y com relação a y, lá no n. Então, a gente tem 1 mais 0, menos 0 mais 4. Então, o resultado final do nosso rotacional fica sendo menos 3 no nosso rotacional de F no sentido de K. Então, a gente já encontrou duas coisas que o problema pedia, o divergente e o rotacional. Agora, a gente precisa calcular o fluxo exterior e a circulação em torno do quadrado limitado por x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1. Então, olha só, o problema já deu para a gente até os limites com relação a x e a y para as nossas integrais duplas. Então, agora é só montar as integrais duplas que descrevem o fluxo exterior ao quadrado e a circulação em torno desse quadrado. Aqui calcula o fluxo exterior é dada por fluxo no plano igual a integral dupla sobre a região R do divergente de f dx dy. Então, a gente só precisa montar essa integral dupla e resolvê-la. Vamos montar? Os nossos limites de integração são 0, 1, 0, 1, foi dado já pelo problema. E o divergente de f a gente já encontrou, que é 2x mais 2y. Então, isso vai ficar igual à integral dupla de 0 até 1, da integral de 0 até 1 de 2x mais 2y dx dy. Resolvendo primeiro internamente essa integral, a gente vai chegar no seguinte: a integral de 0 a 1 de 2x mais 2y com relação a x vai ser 2x ao quadrado sobre 2 mais 2yx com x de 0 até 1. Substituindo aí o x por 1 e por 0, a gente vai chegar em 2 sobre 2 mais 2y, ou seja, 1 mais 2y. Esse é o resultado da nossa primeira integral. Agora a gente precisa fazer a nossa segunda integral, a integral desse resultado com relação a y. Então, essa integral de 0 até 1, de 1 mais 2y com relação a y, vai dar y, porque a integral de 1 com relação a y deu y,
mais 2y² sobre 2, que veio da integral do y, que vai dar y² sobre 2. Isso sendo substituído por 0 e por 1, a gente chega no resultado 2, porque vai ter 1 mais 2 sobre 2 menos 0. Então, dá 2. O resultado final da nossa integral, o nosso fluxo pelo quadrado é 2. Agora falta só a gente calcular qual que é a quantidade que circula em torno desse quadrado, utilizando uma outra integral. E como a circulação é integral dupla sobre essa mesma região do quadrado do rotacional de f com relação a x com relação a y, e a gente encontrou que o nosso rotacional de f no sentido de k é menos 3, então é só a gente fazer essa integral dupla. A integral dupla vai ficar assim: integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 de menos 3 dx dy. E o resultado dessa integral dupla é menos 3, porque a gente, na hora de resolver essa integral, na hora que for calcular a integral aqui de menos 3 com relação a x, vai aparecer menos 3x. E os nossos limites de integração são 1 e 0, então vai ficar menos 3 de novo. Depois, quando fazer novamente essa integral, vai ficar a integral de menos 3 com relação a y de 0 a 1, que também vai dar menos 3. Então, o resultado final da nossa circulação em torno do quadrado foi menos 3. E assim acaba a nossa questão número 6 da lista de exercícios.